Continuando o nosso treinamento em NR10, nós vamos agora falar sobre arcos elétricos, como eles são constituídos, as consequências que eles causam quando eles ocorrem próximo a trabalhadores e instalações elétricas em geral. Alguns efeitos que acontecem devido à alta incidência devido a grandes níveis de tensão, com certeza são choques elétricos, né, com seus mecanismos e efeitos, os arcos elétricos, que é o principal tema desse vídeo, e os campos eletromagnéticos. Nós vamos abordar cada um desses tópicos mais adiante. O arco elétrico, o que ele é em si? Ele é um fenômeno que ocorre com uma quantidade extrema de energia. Ela é liberada a uma temperatura elevada entre dois pontos de contato e o fluxo da corrente através das partículas ionizadas do ar e metais e do vapor entre eles, né? Formando um arco luminoso. O fenômeno do arco elétrico gera calor elevando a temperatura ambiente e atingindo até 30 mil graus Celsius. Isso em menos de um segundo, constituindo-se um perigoso inimigo que convive ocultamente nos painéis energizados das empresas. Por ser uma fonte de calor, o arco elétrico é um emissor de radiação ultravioleta e infravermelho. A intensidade de radiação é emitida e o potencial de danos associados depende da quantidade de energia contida no arco. Porém, um arco elétrico controlado também é desejado, como por exemplo em uma máquina de solda, fornos industriais, interruptores de lâmpadas e equipamentos. Em si, o que é o arco elétrico? Como já falei em outros vídeos anteriores, é quando um nível de tensão ele é tão elevado que ele rompe a rigidez dielétrica do ar. E aí o ar ionizado se comporta como um condutor, como um cabo, como um fio. E aí, quando isso acontece, ele ioniza o ar, transformando em calor e em fonte luminosa. Esse calor pode atingir altas temperaturas, como nós vimos aí, chegar a 30 mil graus Celsius, isso em menos de um segundo no ar, e também com fonte luminosa utilizado em lâmpadas. Isso aí ele pode ser controlado, utilizado, por exemplo, em fornos industriais a arco. E aí nós vamos ver algumas consequências e características dos arcos elétricos mais à frente. A sua origem acontece quando a tensão elétrica, né, suporta a rigidez, supera a rigidez elétrica, pode ocorrer por descargas atmosféricas, através de mau contato, falha de fabricação, abertura ou fechamento de chaves seccionadoras, que é muito comum de se ver em subestações. O que acontece? O ar, né, torna-se superaquecido, né? Em alguns casos ele forma até plasma, que é o gás superaquecido. E aí quando ocorre a abertura dos contatos, né, devido ao alto nível de tensão, ocorre um arco entre eles. Pode acontecer também devido a falhas de dispositivos de manobras, curto-circuito, é muito comum a incidência de arco elétrico. A deterioração de a falha de isolação, né, entre alguns elementos elétricos, quando ocorre a aproximação excessiva das partes vivas com ferramentas, instrumentos de medidas, animais, etc. Aqui nós temos um vídeo de algumas incidências de arco elétrico em algumas subestações de energia, né? Nós podemos ver como é que elas ocorrem, principalmente no fechamento e abertura de chaves seccionadoras. Aqui nós vemos a abertura da chave seccionadora e conforme a abertura, o arco vai se formando, ele vai subindo. Isso ocorre porque a temperatura é muito alta, né? Aí a abertura de uma outra chave seccionadora de 138 kV. Conforme o arco vai se formando, ele vai subindo. Por quê? Porque a temperatura é muito alta. E tudo aquilo que é ar quente, a tendência é justamente o quê? É subir e o ar frio abaixar. Veja que aí em câmera lenta, conforme o arco vai se formando após a abertura da chave, ela vai gradativamente subindo, até finalmente conseguir ser rompido através da rigidez dielétrica do ar. Aí outra chave seccionadora também
agindo de mesma forma, o arco vai se formando. E aqui uma outra chave seccionadora parecida. Muitas vezes essas chaves estão sendo abertas sob carga, e por isso que isso ocorre. Por isso que não é recomendado a abertura de chaves seccionadoras sob carga em hipótese alguma. Quais são os riscos e as consequências de um arco elétrico? O calor, como nós vimos, pode provocar queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Os trabalhadores expostos a essa temperatura, expostos ao arco elétrico com alta temperatura, podem sofrer temperaturas principalmente de segundo e terceiro grau, e que infelizmente 80% desses casos são fatais, né? Levam as pessoas a óbito. Pode chegar a 20 mil graus Celsius, né? Temperaturas dessa grandeza podem causar queimaduras fatais em distância de até 2,5 metros, né? De onde o arco está se formando. Isso é um grande problema. Pode ocorrer incêndios na roupa do indivíduo, se ela não tiver com a roupa retardante de chama, né? Provocando queimaduras secundárias, chamuscamento da pele, derretimento de peças metálicas. E aí o derretimento dessas peças pode ter justamente a emissão de vapores e gases altamente tóxicos, podendo até matar a pessoa asfixiada, né? Levando à morte. Pode ocorrer a perda súbita da visão, né? Em alguns casos pode ser recuperado, mas sendo necessário várias horas de recuperação. Alterações do ritmo cardíaco, né? Fibrilamento ventricular. E a vítima pode ficar atordoada por alguns minutos, pode até ter perda de consciência, né? Devido à onda de choque, que pode gerar até uma pequena explosão. Os arcos podem provocar, além de queimaduras, liberação de gases tóxicos, né? Como eu falei. A explosão ocorre por superaquecimento instantâneo das camadas de ar em torno do mesmo, ou seja, você tem aqui o arco elétrico, né? Vamos supor que esse controle seja o arco elétrico. E aí, aqui ao redor, ocorre um superaquecimento devido à alta temperatura, né? E aí pode ocorrer uma expansão do ar, né? Uma dilatação do ar, e aí ocorrer uma pequena explosão, uma expansão do ar, né? Com a onda de choque, podendo gerar pressões da ordem de 500 a 1.000 kg por metro quadrado, uma imensa força, né? Essas pressões levam a tendência de projeção de estilhaços, né, como a explosão mesmo de uma granada, por exemplo, com chapas metálicas, ferragens, metais rígidos e superaquecidos a alta velocidade. Aqui mais uma representação gráfica de como ocorre a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, né? Nós vemos aí até onde se dá a queimadura. Vemos que no primeiro grau ela tem a pele, você tem a epiderme e a derme da pele, né? Que você tem de uma forma da queimadura um pouco mais superficial nessa parte azul. Na segundo grau nós vemos ela mais profunda e de maior formação. E em terceiro grau ela tem, você vê que o aspecto que acontece no tecido subcutâneo, ela chega até mesmo a romper, carbonizar ou até a necrose, né? As queimaduras, essas queimaduras causadas pelo arco elétrico, você vê aí alguns valores numéricos, algumas porcentagens, em que mesmo a queimadura superficial do primeiro grau, sendo ela extensa, que atinge até mais de 10% da área queimada, pode ser considerada grave, pois pode causar desidratação, dor intensa, estado de choque, etc., né? Isso aí traz inúmeras consequências à vida do indivíduo. As normas internacionais e brasileiras descrevem que os equipamentos elétricos devem ser dimensionados e construídos a suportar os esforços mecânicos e térmicos em caso de curto-circuito sem danos ao mesmo. Como assim, dano mecânico? Quando acontece no equipamento, barramento, sofrer um curto-circuito, ele possui algumas forças mecânicas mesmo nessa barra. Ela pode entortar, ela pode se abrir, se romper, né? Que causa justamente esse tipo de comportamento devido ao curto-circuito, devido aos altos valores de corrente e a interação do campo magnético desse alto valor de corrente, né? Em condições normais de operação, todo material da combustão deve ser direcionado para cima, né? As portas e coberturas de proteção não abram.
não haja rajada de fragmentos, o arco não provoque furos no painel, a integridade do aterramento seja mantida e que a amostra de tecido a uma certa distância não se inflame, né? Porém, em condições de manutenção e inspeção, a necessidade de abertura das portas, remoção das proteções, inserção de componentes, alterando assim toda a condição de segurança. Sendo assim, o trabalhador ficará exposto ao risco. Cálculo da corrente de curto-circuito, estudo de coordenação e seletividade de proteção é uma prática básica para o desenvolvimento de qualquer projeto com o intuito de garantir a proteção das instalações elétricas em caso de falhas e aumentar a continuidade operacional. Geralmente, o engenheiro ele faz o cálculo de curto-circuito justamente para ele poder determinar não apenas questões de proteção, mas até da própria interação dos condutores elétricos, seja se tratando dos próprios condutores em si, como também das suas isolações.